Tá valendo comentários. Ah, é? Mas o quê? Pra mim? Não. Os comentários são comentários. Ah. Nicolas, então, só fechando. Faltava 1 minuto para cair, acho que o Instagram derrubou a gente antes. Então, assim, existe uma parte social para funcionar como um colchão nessa hora. A Secretaria de Educação, cujo negócio é educação, né, não faz parte do aparato da assistência social, mas entendendo a importância da questão da alimentação, nós ainda estamos da SEDU, recursos próprios, oferecendo cestas básicas, acho que o último número que eu tinha, 100, né? Então, assim, isso é praticamente metade da nossa rede. E aí, quando a gente olha dessa perspectiva, aquele velho dilema do copo pela metade, se ele está meio cheio ou meio vazio. Você pode dizer que a gente não está atendendo todo mundo, tudo isso que eu acabei de falar. Ou seja, que nós, por analogia, como em férias ou recesso, não precisaríamos atender, que existe toda uma estrutura de assistência social cuja função é atender e que, apesar disso tudo, nós ainda estamos atendendo a dezenas de milhares de pessoas com recursos próprios da Secretaria de Educação. Você conseguiu ouvir, Nicolas? Que o imagem travou para mim. Eu tenho só mais uma pergunta para fazer para você, que é possível que em junho os critérios da distribuição das cestas básicas sejam diferentes, visto que tem família buscando 4 cestas, pois tem 4 filhos, recebem a Bolsa Família. Enquanto as outras que não têm Bolsa Família, mas que trabalham com diarista, por exemplo, estão passando dificuldades e não têm direito. Estamos muito preocupados com a situação das nossas merendeiras, que têm que trabalhar na escola há 15 anos e ela faz a melhor comida do mundo. E ela agora está desempregada e passando dificuldades. Vocês vão recontratar as mesmas pessoas quando tudo isso acabar? Não consegui ouvir nada, pessoal. Me perguntou se era só para a pessoa que estava travando, mas não, para mim também. Eu vou repetir a pergunta de novo. E perdão, são mais 2 perguntas. Então essa aqui é a penúltima. É possível que em junho... Só que está travando, ô, Nicolas, a tua internet. Eu não ouvi a pergunta anterior. Se foi uma pergunta, eu não ouvi. Vou repetir a pergunta, então. É possível que em junho os critérios da distribuição das cestas básicas sejam diferentes, visto que tem família que buscando 4 cestas, pois tem 4 filhos e recebem Bolsa Família. Enquanto os outros que não têm Bolsa Família, mas que trabalham com diaristas, por exemplo, estão passando dificuldades e não têm direito. Você está ouvindo? É possível mudar esses critérios? Tá no 4. Só um minutinho, Nicolas. Tá no 4. Ô, Nicolas, repete a pergunta para mim, que eu vou ouvir de um outro celular, por favor. Beleza. Enquanto os outros que não têm Bolsa Família, mas que trabalham com diarista, por exemplo, estão passando dificuldades e não têm direito, é possível mudar? Na verdade, o critério do Bolsa Família foi o primeiro critério que a gente usou. Ele alcançava muita gente, mas bem menos gente do que a gente está alcançando agora. Aí nós ampliamos para quem está no CAD único. CAD único é uma base cadastral de pessoas que recebem algum tipo de benefício social do governo federal, incluindo o Bolsa Família. Então, tem gente que tem Bolsa Família, e sempre está no CAD único, neste caso, mas tem gente que está no CAD único, mas que não tem o Bolsa. Ou seja, o CAD único é mais amplo. Foi o que eu falei. Assim, nós, nesse momento, não estamos trabalhando com a perspectiva de ampliar, porque nós entendemos que o nosso papel é complementar ao esforço de outras secretarias e não é um complementar pequeno.
É um complementar muito grande, né? Envolvendo dezenas de milhares de beneficiários e cujo critério, né, foi exatamente ser integrante da base cadastral do CadÚnico, porque havia ali um critério objetivo que nos dava a segurança de que são essas as pessoas que mais precisam desse tipo de apoio. Porque se de outra maneira, né, se fosse de outra maneira, elas, estou presumindo aqui, não estariam no CadÚnico. Né? Então elas estão lá porque precisam de um Bolsa Família, porque precisam de algum outro tipo de benefício. E nesse sentido, sendo consideradas as pessoas mais vulneráveis, são para elas que nós estamos dirigindo esse esforço nosso. Entendi. A última pergunta que eu tenho que fazer para você é que uma pergunta que o senhor, né, que todo mundo, várias pessoas querem saber. Estamos preocupados com a situação das nossas merendeiras e tem uma que trabalha na escola há 15 anos e ela faz a melhor comida do mundo. Ela agora está desempregada, com bastante dificuldades. Vocês vão recontratar as mesmas pessoas quando tudo acabar? Boa pergunta. Boa pergunta. Assim, o governador Casagrande e também eu, toda a minha equipe, sempre tivemos muita preocupação em evitar demissões, né? Porque eu acho que uma das piores coisas que podem acontecer agora, além do isolamento, é você ainda cair num buraco financeiro, né? Pela falta de dinheiro provocada por um desemprego repentino, talvez um desemprego ocasionado pela própria pandemia, né? Que mexeu com as empresas, que mexeu com as finanças públicas, todo mundo sabe disso. Então a gente tem feito todo o esforço para criar as condições de forma a garantir o emprego das pessoas. O que eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, temos ainda muita gente, devem ter a clareza. Nós, como gestores públicos, precisamos seguir a legislação. Falei nada de novo, isso é óbvio. Só que as pessoas não sabem a legislação que a gente tem que seguir. Porque as pessoas não são gestoras, né? Elas estão em outros lugares, não tem problema. Só que elas nos cobram determinadas atitudes que a lei não permite. Então, nós não tomamos determinadas atitudes em algumas situações porque queremos. Tomamos porque não podemos fazer de outra maneira. E eu vou te dar um exemplo. Nós não podemos pagar a alguém com recurso público por um serviço não realizado. Nós não podemos. Eu não posso pagar alguém para não fazer aquilo pelo que ela é paga. Esse recurso é público. Esse recurso é do teu pai, é da tua mãe, é da minha mãe, é do meu pai. Eu só sou gestor do recurso público. Esse dinheiro não é meu. Então, é ilegal. É um crime. É uma improbidade administrativa que eu cometeria se fizesse isso. Então, as pessoas, às vezes, esperavam que a gente falasse assim para todo mundo, olha, fiquem em casa, sigam com seus salários, nós vamos pagar tudo e assim, vamos nos proteger. Só que nós não podemos fazer isso. Então, isso nos levou a pensar em formas de criar um rodízio, né? Por exemplo, vai uma parte da equipe de manhã, vai outra tarde, porque assim você... E no contraturno você faz o teletrabalho, o trabalho remoto, porque assim você configura que a pessoa está recebendo um salário para realizar uma atividade. Então, nós fizemos isso em todos os lugares da secretaria, falamos com os nossos fornecedores, vale dizer que muitas coisas, inclusive merendeira não é servidora pública, né? Muitas coisas são terceirizadas. Então, nós conversamos com as empresas, buscamos sensibilizá-las, buscamos dar a contribuição até onde a gente podia, até onde a gente estava ao nosso alcance, para evitar demissões. No fim, chegamos a um grupo de, se eu não estiver enganado, 5 mil ou 6 mil, estou na dúvida agora, mas entre 5 e 6 mil servidores e demais funcionários que atuavam na secretaria, que teriam risco de perder seus empregos se a escola não abrisse. Por quê? Porque a natureza da sua atividade tem a ver com a escola aberta, né? Vamos pegar um caso diferente da merendeira para você entender, e nós demos uma solução a este caso. O cuidador.
Cuidador é aquele profissional que presta uma assistência a um aluno da educação especial em ambiente escolar. É isso que diz a lei. Bom, tem dois problemas nessa frase. Não tem mais o aluno da educação especial, porque ele está em casa, e não tem mais o ambiente escolar, porque a escola fechou. Como é que nós vamos pagar o cuidador? Eu não posso, por lei, pagar a quem não está trabalhando, e eu também não quero demitir essa pessoa, porque eu já falei, a gente é muito sensível a isso. Eu não posso mandar o cuidador ir para casa do aluno da educação especial, porque, pelos protocolos de saúde, ele não pode ir na casa do aluno, né? E eu não posso falar para o aluno ir para a escola só para garantir o emprego daquele funcionário. Então, nós demos uma solução. Eu só estou mostrando um caso que a gente teve que assim, pensar, botar a cabeça para pensar. O caso das merendeiras. Teve demissão nas merendeiras. Mas por quê? Porque a merendeira é uma função que tem a ver com a escola aberta, né? A escola está fechada, não tem merenda. Se não tem merenda, não tem merendeira. Não é muito difícil a gente compreender isso aqui, né? Então, não tem nada em que a gente pudesse alocar a merendeira. Mas a merendeira não é contratada por nós, é por uma empresa. Nós buscamos criar uma condição, uma conversa junto às empresas para evitar isso. E acabou que, se eu não estiver enganado, uma das empresas fez uma demissão de um grupo, acho que 500 merendeiras, talvez a merendeira da tua escola estava nesse grupo. Mas, assim, é uma decisão da empresa, né? Nós buscamos uma solução, mas antes que a gente tivesse implementado essa solução, a empresa tomou a sua decisão, que também a gente compreende, porque, afinal, a empresa também tem outros desafios econômicos. Mas o que eu posso falar para quem está nos assistindo? A gente também, muito preocupado com essa situação, fomos buscar os dados sobre as merendeiras, as informações sobre as merendeiras. Então, quase todas elas tinham fundo de garantia, que puderam sacar, portanto, equivalente a 4 salários que elas recebiam por mês. Então, o montante que elas iriam receber do fundo de garantia equivalia a 4 meses de salário. Então, isso nos dá, assim, se eu puder dizer isso, né? Lógico, elas já tiveram seus contratos rescindidos. Mas isso pode nos dar alguma tranquilidade de que, do ponto de vista econômico, financeiro, a demissão não representou um problema imediato para elas. Elas perderam o emprego, mas não a renda por 4 meses. E a segunda coisa é que a atividade da merendeira não é, como outras atividades econômicas, algo que dependa de uma retomada da economia. Ou seja, quando a escola abrir, volta a servir alimentação e volta a ter a merendeira. Então, não é algo que você precisa, sabe, a economia vai crescer só no ano que vem e tal. Então, não, é imediato, né? A possibilidade de recontratar a merendeira que faz essa comida gostosa da sua escola, que eu não conheço, mas pelo teu relato deve ser verdade. Aí é uma decisão da empresa, porque não somos nós que contratamos. Mas nós já temos dito para as empresas que seria importante retomar, na medida do possível, né, da legalidade disso, aqueles mesmos contratos, porque são pessoas que assim poderão passar a pandemia com o seu fundo de garantia, outros benefícios que receberam, e depois de aberta a escola, voltar aos seus postos de trabalho. Bom, foi muito interessante falar com o senhor, fiz todas as minhas perguntas que precisei fazer para o senhor. E eu estou muito feliz, né? Meus professores agradecem a você e é tudo. Muito obrigado mesmo. Bom, eu que agradeço. Para mim, de novo, como eu falei no início, foi um grande prazer, né? Estive na sua escola, fui muito bem recebido. Não te conheci, se te vi, não, enfim. Não me desculpe, não lembro de memória, né? Mas tua diretora, como tantos outros, como todos os outros, é uma diretora que tem se empenhado muito, né? Muito animada sempre com a escola. Lembrem do ano passado, né? Que ela teve como finalista no Prêmio Educador Nota 10. Do trabalho, né, de transformação da escola, que não é só dela, obviamente, é de toda uma equipe, em parte ainda lá, outra parte talvez já tenha saído, mas deu a sua contribuição enquanto esteve lá. Uma equipe muito animada com a implementação do tempo integral, trabalhando muito, né, junto conosco, alinhada
com a secretaria para implementar o ensino de tempo integral da melhor maneira possível. Todos nós, né, a equipe daí, a equipe daqui, como eu disse, fomos pegos de surpresa, mas eu tenho certeza que esse espírito de engajamento, de colaboração, né, de muito ânimo com a educação, ele vai nortear o trabalho de toda a equipe da escola, dos alunos também, né, no momento da volta, em que não vai faltar trabalho. Então, assim, agradeço muito a oportunidade e antes de encerrar, eu preciso falar da reposição, porque tem um monte de pergunta aqui, né? E já até mandaram mensagens aqui para eu falar da reposição. E tem mais coração aparecendo aqui na tela por causa da reposição. Eu vi, eu não sei se está falando assim, de quando começam as aulas, de quando terminam as aulas, porque eu, enfim, não vi exatamente qual é a pergunta. Assim, eu respondi uma parte lá atrás, falei do dia letivo, né? Então não é dia letivo. Falei da questão do currículo, falei que a avaliação diagnóstica ela pode aferir o que você aprendeu e aí cortar isso do currículo. Agora sobra ainda as horas que a gente tem que cumprir, porque a gente cumpriu só um pouquinho de horas em fevereiro. Vale lembrar que a lei fala em 200 dias letivos e 800 horas, no mínimo. Os 200 dias letivos, o governo já, até reforçando o que está na LDB, disse que não precisa, mas as 800 horas ainda continuam. Então, a gente, todo mundo que está assistindo, precisa ter a compreensão de que nós temos muitas horas a cumprir, não cumprimos tantas horas, né? E vamos ter que fazer um esforço para cumprir isso sem alongar muito o calendário, né? Tá claro para nós que a gente vai ter que avançar um pouquinho em janeiro, né? E aí é só fazer uma continha para verificar que não cabe tudo em fevereiro, no segundo semestre. Isso se a gente voltar em julho. Se nós voltarmos em agosto, aí já complica mais o cenário. Então, nós estamos fazendo um planejamento, primeiro, como eu disse, para julho. Nesse planejamento, a gente deve encerrar as aulas em 8 de janeiro. 8 de janeiro. Tem umas paradas aí no meio, né? Tem algumas atividades, tem alguns detalhes que a gente tem que discutir, mas só para dar uma referência de que o nosso esforço é para não comer as férias, né, de verão, porque isso é muito ruim também, fazer o mais rápido que dá esse currículo, sem também perder qualidade, né, e cumprir as horas que a gente tem que cumprir, que não são poucas, ainda que tenham aberto mão do mínimo de dias, de 200 dias letivos. Eu não sei se respondi a pergunta sobre a reposição. Acho que sim, estou vendo um joinha aqui, então vou considerar o joinha como sendo um sim. É isso. Obrigado, Nicolas. De nada. Nossa, eu agradeço muito. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.